ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que apenas o Procurador-Geral da República pode iniciar o processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o tema que está movimentando o cenário jurídico e político do Brasil e a gente tem que fazer a análise aqui para entender se essa decisão do STF está dentro dos limites institucionais possíveis feitos pela Corte ali, na interpretação constitucional, ou se ela é uma blindagem dos ministros da Suprema Corte. A análise aqui vai ser puramente técnica e isenta, buscando te entregar os fundamentos necessários para quando você enfrentar um tema desse no seu concurso público. O ministro Gilmar Mendes, então, o decano do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nessa semana diversos artigos da Lei 1079 de 1950, que é a Lei do Impeachment. Foram distribuídos perante o Supremo Tribunal Federal duas ADPFs, a ADPF 1259 e a ADPF 1260. Uma proposta por um partido político e outra proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil, Magistrados Brasileiros, a AMB, com argumentos de que a Lei 1079 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 88. E toda a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes se baseia justamente nesse ponto, da não recepção de diversos dispositivos da Lei 1079 de 50 pela atual Constituição Federal. E aqui eu destaco dois pontos decididos pelo ministro. O quórum para analisar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal e também quem é o legitimado para apresentar denúncia que pode gerar um processo de impeachment. Antes de mais nada, a gente tem que entender que o processo de impeachment depende da prática de um ato que se chama crime de responsabilidade. Uma infração político-administrativa que vai ser julgada pelo Poder Legislativo. Ela se difere dos crimes comuns, onde há ilícitos penais e que vão ser julgados pelo Poder Judiciário e que o titular da ação penal, se for uma ação penal pública, é o Ministério Público. Antes da gente começar a análise propriamente da decisão do ministro Gilmar Mendes, a gente tem que analisar o instrumento que foi utilizado pelos autores para levar a discussão ao Supremo Tribunal Federal. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, regulada pela Lei 9882 de 1999. A DPF ela é um instrumento subsidiário dentre as ações de controle de condicionalidade, entre a DI, a ADC, a DI por omissão, temos a DPF. Um instrumento subsidiário porque ela só pode ser utilizado onde não couber a ADI ou a ADC, e ela é um instrumento que pode ser utilizado para impugnar legislação anterior à Constituição Federal. Então, todo ato normativo anterior à nossa Constituição Federal de 88, caso alguém queira levá-la à discussão e análise pelo Supremo Tribunal Federal, o único instrumento cabível é a ADPF. E nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei 9882, é necessário que haja relevante fundamento de controvérsia constitucional para o manejo da ADPF. Perfeito? Nesse caso, houve o quê? O ministro Gilmar Mendes recebeu essas duas ADPFs e, de forma monocrática, determinou a suspensão imediata de diversos dispositivos da lei do impeachment por entender que estavam em conflito com o atual texto constitucional de 88 e, por conseguinte, não foram recepcionados pela atual ordem constitucional. E aí já entra a primeira polêmica, uma polêmica grande sobre os limites do uso da medida cautelar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei 3640 de 2023, que prevê limitações na atuação monocrática dos ministros do Supremo Tribunal Federal e prevê novas regras para o proferimento de decisões cautelares, tais quais foi essa. Então, o projeto é o 3640 e que no dia 3 de dezembro, portanto ontem, ele teve sua redação final aprovada ali pela Comissão de Constituição e Justiça. Buscando o quê? Buscando limitar, buscando regular os poderes do Supremo Tribunal Federal, especialmente os poderes para decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? A preocupação central
do ministro Gilmar Mendes, quando ele analisou essas duas ADPFs, é fazer o quê? Evitar o uso do processo do impeachment, que tem natureza absolutamente excepcional, como meio de constranger os ministros do Supremo Tribunal Federal, amedrontá-los no exercício das suas funções e, ao fim e ao cabo, violar uma das prerrogativas mais caras ao Poder Judiciário, que é a prerrogativa da sua independência funcional. O processo de impeachment, muito falado na mídia, conhecido da grande maioria da população, é o processo de impeachment em face do presidente da República. Este sim, regulado na Constituição Federal, nos seus artigos 85 e 86. O processo de impeachment específico em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele é regulado exclusivamente ali na lei do impeachment, na lei 1079 de 95, no seu artigo 41 e seguintes. Um dos pontos polêmicos aqui, e que foi decidido pelo ministro Gilmar Mendes, e que, ao meu ver, de maneira adequada, foi tratar sobre o quórum para admissão do pedido. A lei 1079 de 95 prevê um quórum de maioria simples do Senado Federal para admitir o processo de impeachment. Já fazendo uma diferenciação em relação ao processo de impeachment do presidente da República, previsto nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal, o processo de impeachment do presidente da República, ele é processado pela Câmara dos Deputados. A admissão desse processo, ela é feita pela Câmara dos Deputados. Diferente do processo de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que a admissão, a parte da admissibilidade é feita pelo Senado Federal. Na Constituição Federal, nos artigos 85 e 86, fala-se em maioria absoluta, ou melhor, fala-se em 2/3 para que o processo contra o presidente da República ele seja admitido. Então, uma maioria qualificadíssima ali de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para que haja a admissibilidade do processo de impeachment em face do presidente da República. Por sua vez, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o limite era apenas de maioria simples. O artigo 47, o artigo 54 da lei do impeachment tratam apenas de maioria simples, seja para a aprovação do parecer que analisa a denúncia em si, como também para a sua aprovação a maioria simples. É sempre importante aqui lembrar que nessa relação entre os poderes, nessa relação entre o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, há sempre a necessidade de que haja um controle recíproco e mecanismos de freios e contrapesos. E aqui, essa análise por uma maioria elevada de membros da Casa Legislativa já é um filtro muito importante para evitar processos de impeachment sem fundamento jurídico, com processos de impeachment que tenha apenas uma intenção de amedrontar, de afrontar ou de gerar qualquer tipo de coação nos demais poderes. O ministro Gilmar Mendes, fazendo uma comparação aqui, analisando o que está previsto na Constituição Federal para o chefe do Poder Executivo, bem como para o processo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, entendeu que deveria se fixar o quórum de 2/3 para aprovação do parecer em relação à abertura do processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em relação aos artigos 47 e 54 da Lei 1079, o ministro Gilmar Mendes decidiu suspender, no que diz respeito aos membros do Poder Judiciário, o termo simples, a expressão simples, no que consta dos artigos 47 e 54 da Lei do Impeachment, e, nessa parte, interpretação conforme ali aos artigos 47 e 54 para fixar o quórum de 2/3 para aprovação do parecer que analisa essa denúncia. Segundo ponto, sobre a legitimidade para a denúncia. Na lei do impeachment, o artigo 41 fala: é permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Como que o ministro Gilmar Mendes ele entendeu aqui esse artigo, como ele interpretou esse dispositivo? Primeiro ponto que ele traz: a ampla legitimidade para denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do Supremo Tribunal Federal abre um flanco, abre uma brecha perigosa a de se reconhecer para denúncias desarrazoadas, sem motivação ou, que é pior ainda, com motivação e interesse político partidário, despido de substrato técnico. Sem nenhum tipo de substrato técnico. Apenas uma retaliação
ou apenas uma tentativa de intimidação. Segundo ponto trazido pelo ministro é que a atividade desempenhada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal não tem natureza eminentemente política, não tem natureza política, mas tem natureza técnica e especializada. A natureza da atuação do Poder Judiciário ali, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma natureza técnica de analisar a adequação das normas jurídicas à Constituição Federal. E o terceiro ponto, e como a gente já falou aqui nesse vídeo, é que o processo de impeachment ele é um processo absolutamente excepcional, especialmente em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Poder Judiciário, porque eles têm a atuação deles, como a gente já viu, tem uma natureza técnica, eles não passam pelo processo político, eles não passam pelo crivo do processo político. Então a sua abertura não pode ser feita com qualquer cidadão, sem uma devida estrutura técnica, um aparato técnico, um conhecimento jurídico. É importante a gente lembrar que quando a gente compara o processo de impeachment do presidente da República, previsto na Constituição Federal, com o que a gente está tratando agora, também o presidente da República, a Constituição Federal, ela não restringe quem pode apresentar à Câmara dos Deputados qualquer denúncia contra, por exemplo, o chefe do Poder Executivo. E o artigo 14 da Lei 1079 autoriza que qualquer cidadão faça essa denúncia. Então, esse é um ponto que tem que estar bem fixado para vocês aqui. E quando o ministro Gilmar Mendes ele vai trazer os fundamentos para decidir, ele comparando aqui o cargo de presidente da República com a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele fala que o cargo de presidente é um cargo eminentemente político. Decorre do processo político majoritário e, por esse motivo, está sujeito a uma avaliação periódica pela sociedade. Um crivo periódico de controle pela sociedade. O cargo do chefe do Poder Executivo, titular de mandato, ele é o quê? Transitório e sujeito periodicamente ao crivo popular pelo voto e à ampla fiscalização social. Já os ministros do Supremo Tribunal Federal possuem garantias constitucionais específicas da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade, o que tem a finalidade de lhes conferir o quê? Autonomia e estabilidade no exercício das suas funções, no exercício da judicatura, visando que, ao fim e ao cabo, que o exercício dessas funções seja realizada com liberdade, com autonomia. Então, inexiste paralelo aqui em relação ao presidente da República para limitar a legitimidade popular. Tampouco restringe que o presidente da República apenas a uma autoridade a denuncie por crime de responsabilidade. Então, buscar um paralelo aqui entre o chefe do Poder Executivo e o ministro do Supremo Tribunal Federal é uma atividade hermenêutica mais densa que foi realizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, ele entendeu o quê? Que somente o Procurador-Geral da República pode apresentar a denúncia que vai ser posteriormente analisada pelo Poder Legislativo buscando o impeachment do presidente, dos ministros do chefe do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão polêmica, é uma decisão que vai ter que ser submetida ao plenário da Corte, já está com sessão marcada, e vamos aguardar aqui o que o plenário da Corte vai decidir sobre esse tema. Me parece que um grande acerto em relação ao quórum e um tema muito discutível em relação à legitimidade, na medida em que não tem paralelo ali com o chefe do Poder Executivo, que cria uma situação peculiar para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? E pensando no que importa na tua preparação para concurso, o tema dos crimes de responsabilidade, do impeachment, especialmente aqui do presidente da República, ele é um tema que ele é recorrentemente cobrado nos concursos para as carreiras jurídicas, como vocês podem ver nessa questão aqui, que foi do Tribunal de Justiça do Paraná, que cobrou especialmente o conhecimento sobre o crime de responsabilidade e sobre o juízo de admissibilidade. Esse é apenas um exemplo de vários temas que podem cair e que podem cobrar exatamente esse tema, especialmente no momento em que esse tema está tão na moda, seja na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seja nos debates jurídico-políticos que informam aqui todo o Brasil e que, naturalmente, o teu examinador também participa, o teu examinador também está envolvido, seja dando opinião, seja apenas absorvendo aquelas informações, seja conversando com seus amigos, com seus pares ali. Então, é um tema que você precisa estudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um tema atual, a gente vai estar sempre trazendo esses temas atuais, análise jurídica, a política e análise
absolutamente técnica desses temas para vocês aqui. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, se inscrevam no canal aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas para que a gente possa sempre trazer atualizações para vocês dos temas mais importantes para a tua prova, tá certo? Um forte abraço e até mais, pessoal!